Olá, alunos do 8º ano, vamos agora fazer a correção das atividades da aula anterior. Eu peço que vocês abram a apostila na página 40 e acompanhem comigo. Então, aqui eu pedi que vocês fizessem a leitura desse texto, a arte de ler, e depois, que fizessem os exercícios de interpretação. Então, aqui na página 41, li a biografia para vocês, e aí vocês tinham que resolver essas atividades. 1. Qual é o tema da reportagem A Arte de Ler, escrita por Braulio Tavares? Então, a importância da leitura na escrita dos textos, assim como metodologias para melhorar a leitura e a escrita. 2. Na sua opinião, a fonte desse texto é confiável? É possível confiar nas informações e dicas apresentadas pelo autor? Justifique sua resposta. Então, a resposta era pessoal, mas, nós temos aí uma resposta, assim, mais correta, que era, sim, confiável. Por quê? A própria biografia aqui do autor mostra, os vários prêmios que ele ganhou. Então, ele é uma pessoa especialista naquilo que ele está falando. Ele não está escrevendo ali por acaso, Ele aqui fala, ele é escritor, compositor, letrista, poeta, dramaturgo e pesquisador de literatura fantástica. Então, ele tem aí, uma carga bem grande, de informações. Ele tem aí vários títulos, vários prêmios, Então, é, sim, confiável. Então, a gente espera, Então, espera-se que os alunos confirmem a credibilidade do texto ao verificar que o suporte é uma revista específica de língua portuguesa, então isso também ajuda a credibilidade do texto, e que o autor ganhou diversos prêmios por livros que escreveu, portanto, ele pode ser considerado um especialista em qualidade de escrita, tá? Exercício 3. Devido ao fato de o texto ser escrito por um especialista, faça um resumo com as principais informações do texto de acordo com os subtítulos a seguir. Então, vocês tinham que fazer um resuminho de cada subtítulo. Então, aí, a arte de ler, dar ritmo. A leitura ajuda o leitor a entender como os outros autores construíram suas histórias, usando elementos que tornam o texto cativante do início ao fim. Anotar. Anotar informações relevantes ao longo da leitura pode ajudar o escritor a criar um guia com referências para enriquecer os seus textos. Ler pensando. Ler com atenção aos detalhes da escrita pode ajudar o escritor a descobrir e aprimorar técnicas de redação, tá? Então, um resuminho de cada subtítulo. Exercício 4. Em sua opinião, os argumentos do autor fazem sentido? Quais das dicas apresentadas por Tavares você poderia adotar no seu dia a dia para produzir textos? Então, a primeira aí, na sua opinião, os argumentos do autor fazem sentido? Então, fazem sim sentido, Então, aí vocês depois têm que dizer aí quais dessas estratégias vocês usariam, Ou quais vocês até já usam, na leitura de vocês, desses itens aí, tá? Então, era uma resposta pessoal. Na página 42. Textualidade, coerência e coesão. Então, eu expliquei para vocês, esses dois itens. A coerência, é o entrosamento entre a ideia principal e as secundárias. Então, se eu estou falando aqui da arte de ler, durante o meu texto, eu vou falar coisas relacionadas a isso, Ideias relacionadas a isso. Eu não vou ter uma ideia principal lá no meu primeiro parágrafo e depois eu vou comentar sobre assuntos que não tem nada a ver, Então, para um texto ser coerente, eu tenho que ter uma sequência de informações, eu tenho que ter uma sequência lógica de informações, tá? Então, exercício 5. Quais são o título e os subtítulos da reportagem de Braulio Tavares? Então, o título, a arte de ler. Os subtítulos, dar ritmo, anotar e ler pensando. A. Qual é o tema central de cada seção da reportagem? Então, a resposta correta seria técnicas de leitura. B. O conteúdo das sessões apresenta relação com o título da reportagem? Justifique sua resposta. Sim, Se são técnicas de leitura e o título é a arte de ler, eu tenho a relação, Então, sim, é possível afirmar que os textos
de cada seção explicam estratégias que o leitor pode usar para dominar a arte de ler. Então, tem sim, né, relação. É possível dizer que há coerência no desenvolvimento do texto? Se eu tenho uma relação entre o título e tudo que foi dito durante o texto, então eu tenho uma coerência, né? Se eu disse para vocês que a coerência é o entrosamento da ideia principal e das secundárias, então, se o título é A Arte de Ler e o conteúdo do texto fala técnicas que eu posso adotar para chegar aí na arte de ler, então eu tenho sim a coerência. Então, a resposta, sim, a coerência é percebida na articulação entre as ideias centrais de cada parte da reportagem. Exercício 6. Tendo como base o texto A Arte de Ler, assinale as características de um texto coerente. Alternativa A. O texto deve apresentar uma relação lógica, mas que não precisa ser harmônica. Está incorreto, né? Tenho que ter a relação lógica e tenho que ter uma harmonia entre as ideias. B. As ideias do texto devem ser interligadas de maneira clara, formando assim uma unidade que tenha sentido. Então, essa está correta, podem assinalar. C. O raciocínio exposto no texto não deve apresentar deslocamentos abruptos das informações. Está correto. Se eu estou falando de uma coisa, eu não devo interromper isso e falar de outra, né? Eu tenho que seguir aí no meu pensamento. Então, assinale a C também. E D, podem assinalar, está correta, porque as ideias precisam ter sentido isoladas e se relacionar com as demais ideias do texto harmonicamente, tá? Eu posso ter várias ideias, mas elas têm que estar em harmonia, tá bom? Página agora 43, exercício 7. Releia o trecho a seguir. Então, vocês tinham aí o texto, eu fiz a leitura para vocês, e vocês têm essas palavrinhas aí, né, esses termos em destaque. Então, vocês tinham que identificar a quem esses termos estão retomando, que ideias eles estão retomando, tá? A. Identifique quais ideias ou termos são retomados pelas palavras em destaque. Esse efeito e desse efeito. Então, eles retomam algo dito anteriormente. Então, eles estão se referindo a o efeito psicológico que o escritor produziu no leitor. Então, ele diz assim, ó, o escritor produziu um efeito psicológico forte em você, pelo mero uso de algumas palavras. Tente descobrir como esse efeito. Então, esse efeito, que efeito? O efeito psicológico, ok? Esse pequeno truque, então, está relacionado ao exercício de imitar os efeitos produzidos por um bom texto, tá? Retoma esse termo já dito anteriormente. Essa pergunta, por que não gostei disso? Então, está aqui, ó. Por que não gostei disso? Responder essa pergunta. Então, que pergunta? Essa pergunta aqui, tá? B. Qual a importância dessa recuperação constante de elementos ao longo do texto por meio de diferentes expressões? Então, por que que nós fazemos, né, essa troca aí de palavrinhas, essa recuperação de um termo dito anteriormente? Dar ao texto uma unidade, aproximando suas partes e estabelecendo um fio condutor entre elas, sem a necessidade de repetir os mesmos termos. Então, pensou que cansativo ficaria um texto se eu ficasse repetindo toda hora a mesma coisa? Então, para eu dar aí, né, uma sequência, né, para eu criar um fio condutor entre as ideias, eu troco esses termos e evito repetições. C. Por que há o trecho reler e examinar após a expressão a mesma coisa? Então, vamos lá, achar aqui a mesma coisa. Então, ele fala assim, ó, imitar é tentar reproduzir um efeito. E quando você dominar esse pequeno truque, então, que truque? Esse ato aqui de imitar, né? Dominar esse pequeno truque, nem vai precisar imitar ninguém. Aliás, é bom fazer a mesma coisa. Então, que coisa? Reler e examinar. Então, ele está fazendo o que com essa palavra aí? Ele está explicando algo, né? Como o referente da expressão está distante, recuperá-lo entre parênteses auxilia o entendimento do leitor, tá? Então, ele está falando aqui de um processo, né?
o processo de imitar, tá bom? Então, como esse termo ele está muito longe, então eu trago ele, né, entre parênteses, porque ele não está retomando algo tão próximo. Então, fica difícil o entendimento. Então, eu trago ele entre parênteses. 8. Leia o trecho a seguir. A coesão é obtida pelo emprego de advérbios, pronomes, sinônimos e etc. A coesão necessita desses recursos, palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Então, foi o que aconteceu aqui nesse trechinho. Nós tivemos, então, a coesão, né? A substituição aí por a troca, né, de algumas palavras pelo uso de advérbios, pronomes, sinônimos e etc. Qual é a diferença entre coesão e coerência? Então, vamos lá. A coesão, ela acontece quando escolhemos palavras, expressões e etc. que conectam e retomam as partes de um texto, tornando-o coeso. Então, quando eu quero falar de algo já dito anteriormente, né, eu escolho palavras ou expressões para fazer essa conexão. Isso é a coesão. Agora, a coerência é a relação lógica entre as ideias de um texto. Então, eu pego um texto aí na sua totalidade e vejo se ele está falando da mesma ideia, né? Se ele está conectando ideias, se aquilo ficou claro. Aí eu tenho a coerência de um texto, tá bom? Exercício 9. Justifique a afirmação a seguir. Para que o texto seja bem interpretado ou entendido pelo leitor, é preciso que suas partes estejam coerentemente conectadas, ou seja, o texto deve ser coeso. E é isso, tá correto? Então, vamos justificar essa afirmação. Sem as informações em sequência, por exemplo, fica difícil entender a ordem dos acontecimentos ou dos passos a serem seguidos em um texto instrucional. Então, né, as partes aí tem que estar numa sequência, as informações, tá? Tudo tem que estar interligado, porque se estiver lá todo de qualquer jeito, as informações embaralhadas, eu não vou conseguir chegar ao entendimento, tá? Página 44, o exercício 10, eu expliquei cada item aqui para vocês da coesão, né? Dei exemplos de coesão por substituição, coesão lexical, coesão por conjunção e coesão por elipse. E aí vocês tinham atividades para fazer. Então, a primeira metade do trabalho de um escritor é a leitura. Ninguém é escritor sem ler. Digo esta obviedade gigantesca porque toda hora estou conversando com pessoas que querem ser escritores, mas dizem que não têm tempo para ler. Então, aqui estou fazendo uma coesão por substituição. Então, o que está em destaque aí, esta obviedade gigantesca, substitui ninguém é escritor sem ler, né? Então, eu coloquei essa afirmação, ninguém é escritor sem ler, e depois eu coloco, digo esta obviedade gigantesca, então foi isso que eu disse, né? Então, eu tenho uma coesão por substituição. AB, para muita gente, o que vou dizer parece sacrilégio, mas cada um tem seus métodos, e tudo que posso fazer é justificar os meus. Aqui eu tenho uma coesão por conjunção, tá? A conjunção mas que está em destaque. Então, essa conjunção mas faz relação de contraste entre as orações, tá? Então, eu falo, para muita gente o que vou dizer parece sacrilégio, mas cada um tem seus métodos, tá? Faz aí um contraste entre as ideias. Agora, a C. Percebemos com mais clareza a evolução dos personagens, a preparação dos efeitos dramáticos. Então, o que está? Eu não tenho nada destacado aqui, né? Então, e aí? Como que é? Então, o que eu não tenho destacado aqui está oculto, né? Então, é por elipse, quando eu omito uma palavra, né? Então, aqui seria... Nós percebemos com mais clareza a evolução dos personagens, tá? Então, coesão por elipse, pois a forma verbal percebemos foi omitida, evitando a repetição após a vírgula, tá? Então, na verdade, aqui, né,
Nós percebemos, aqui novamente, ó, depois da vírgula, percebemos a preparação dos efeitos dramáticos, tá bom? Então, nem é da palavrinha nós, né? Nós também tá sem aparecer aqui, mas na verdade, o que foi oculto aqui foi a forma verbal novamente, tá? Então, seria nós percebemos, né, a preparação dos efeitos dramáticos. Depois, na página 45, para escrever com técnica, um autor precisa criar um método de leitura. A primeira metade do trabalho de um escritor é a leitura. Então, a gente percebe aí o que está em destaque, autor e escritor. É uma coesão lexical. Neste caso, autor e escritor são palavras o quê? Sinônimas, né? Tem o mesmo significado. Então, para eu não repetir a palavra autor, eu coloquei escritor, tá bom? Então, vocês tinham até esse exercício para estar resolvendo, né? E então corrijam, deixem a apostila aí em ordem, que ela vai ser vistada, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.